Perfeito. E cara, deixa eu te perguntar uma coisa então. Que ano mais ou menos que começaram a descrever os primeiros trabalhos sobre essas toxinas? Porque parece que é só o conhecimento não sendo atualizado, isso, aquela coisa do tempo de sair nos papers até chegar no conhecimento popular. Ou isso já é uma consequência de um lobby vegano vegetariano, assim? Não, eu acho que tem muito. É difícil. Eu não sei exatamente quando isso tem descrito, né? Que eu vejo falar foi mais quando eu comecei a estudar isso. E aí tem alguns livros já falando sobre o efeito de lecitinas, de oxalatos e fitatos. Mas acontece, é o que eu falo, é a mesma coisa do arroz, né? Então a gente está falando assim, o que eu estou olhando? Se eu estou olhando no perfil glicêmico, eu vou falar que o arroz integral ele é melhor. E isso acontece com um monte dessas defesas que tem de planta. Que tem coisa, assim, quando a gente fala do vinho lá, que tem, eu esqueci o nome daquele composto, mas aquilo também é uma defesa da planta que tem um efeito inflamatório, só que isso ativa um efeito anti-inflamatório no corpo. Eu vou falar de hormese, eu vou falar um pouco disso. Cúrcuma é a mesma coisa. Então, a curcumina, ela também é uma defesa de planta, que dependendo do grau pode ser tóxico e um pouquinho ela poderia aumentar a glutationa, que é um efeito antioxidante do corpo. Então, tem várias dessas defesas de planta, que basicamente é por isso que ela não vai estragar ao ser comida por um inseto, às vezes, ou pela gente mesmo. Isso não é uma coisa preto no branco, é, tem algumas evidências de alguns benefícios, né? O que eu estava lembrando era de resveratrol. Então, tem trabalho mostrando que resveratrol é um antioxidante. Só que também, se você for estudar mais a fundo, ele é uma defesa de planta, ele pode aumentar alguma coisa inflamatória no corpo. Então, isso não é super fácil, mas o que a gente vê é que quando você não fica olhando só a molécula em específico e tenta tirar esses compostos, você vê que, em geral, melhora a inflamação no corpo e diminui a permeabilidade intestinal, melhora a doença autoimune. Então, eu não sei dizer que ano, viu? Eu não fui atrás dessa época de quando tem, mas eu sei que já deve ter uns 10, 15 anos, pelo menos, que tem livro, que tem trabalho mostrando esses efeitos. Não, perfeito. Eu perguntei isso e pensei no lobby porque a próxima questão que eu vou levantar é uma que é claramente esse caso de lobby, né? Que é sobre aquele filme do Netflix, A Dieta dos Gladiadores. Tipo, a gente Uhum. comentou um pouco em off, então, sei lá, explica pra galera aqui, faz uma síntese do que você lembra desse filme e como foi, sei lá, a recepção dele na época. Tá. Bom, eu lembro que quando saiu foi uma polêmica, né? Porque foi um filme muito bem feito e se você assistir, ele pega no emocional, assim, é um filme de marketing, né? Então eu acho que começa nesse ponto, entender que ele é um filme que está querendo vender uma ideia, né? Então quem pagou para fazer esse filme e quem financiou ele está relacionado com empresas de proteína vegana, né? Então o próprio Arnold Schwarzenegger, que foi um dos financiadores e fez propaganda, eu acho que ele tinha uma empresa de proteína de ervilha de milho, né? Então já começa nesse primeiro viés, que ele é um viés financeiro de você fazer uma propaganda vegana, né? E aí, quando você vai vendo ponto a ponto, é tudo interpretação enviesada de trabalhos mal feitos, por exemplo, daquilo que eu falei da carne com câncer, que você começa a pegar trabalhos observacionais com viés de pessoa saudável, né? E aí, putz, fala assim, da quantidade de proteína que tem na carne e no grão, mas não fala que a do grão absorve só 40%. Aí eu lembro que falava uma coisa de testosterona, que não tinha nada a ver também, cara, que era um monte de besteira. Nossa, eu lembro que na época um monte de gente veio falar comigo, da Silva, não sei o quê, eu vi isso aí, e agora, amigo, familiar, paciente. E aí, na época, eu acho que eu gravei um vídeo até que eu fiquei 1 hora e pouco, que eu peguei vários pontos do livro, do filme, e eu fui rebatendo e explicando por que que era assim, os trabalhos a partir do câncer, do ferro M, de músculo, e não tem embasamento nenhum. Depois eu posso até procurar alguma pessoa falando alguma coisa melhor para quem quiser se aprofundar por conta do Game Changers. Mas só então assim, acho que tem o viés financeiro. Aí ele começava falando do gladiador, né? Que os gladiadores comiam grãos e cereais
porque era melhor e o cara forte. E aí eu lembro que tinha um trabalho que falava por que que o gladiador comia grão e cereal, né? Que basicamente o gladiador ele é um escravo, então ele ia receber a comida mais barata, que era grão e cereal, que é bem mais barato do que carne. E para o gladiador é interessante que ele seja gordo, porque você põe esses caras lá lutando com espada no meio de um ringue para sobreviver. A capa de gordura, ela funciona como um mecanismo de defesa. Se você é muito magro e forte e você toma uma facada, a chance é muito maior de você pegar uma veia ou uma artéria e sangrar até a morte lá no ringue. Agora, se você é um gordão, você tem uma chance maior de uma facada pegar só gordura e você não morrer. Então, esse já era o primeiro ponto aí que começava do vídeo falando que era a dieta dos gladiadores, né, que já não tinha benefício. Assim, bom, tudo bem, se você quiser ser um gordão, come um monte de grão e cereal. E tanto faz se o cara vai viver saudável ou não. Ele precisava simplesmente lutar lá e podia morrer cedo. Mas acho que dá para aprofundar ponto a ponto, mas não é o objetivo aqui. Mas nenhum ponto daqueles faz sentido. É isso que eu quero dizer. Assim, eu não preciso ficar preocupado, se eu vou comer carne vai diminuir minha libido, diminuir espermatogênese, vai deixar o sangue mais grosso. Nada disso. Aquele próprio experimento que ele ficava tirando o sangue e mostrando a cor do sangue, que fica mais turvo. Tipo, isso é uma grande besteira. Porque assim, primeiro que isso não tem que tem a ver se o sangue fica mais turvo ou não. Quando você come gordura, seu intestino vai lá quebrar essa gordura, absorver, colocar um monte de quilomicron lá viajando no seu sangue com um monte de gordura transportando ela. Isso é ruim? Não, é só o seu corpo fazendo o que ele foi feito para fazer. Se eu for tirar uma amostra de sangue e pegar o plasma, vai estar mais turvo, provavelmente, mas o que isso tem de implicação? Nenhuma. Perfeito, a gente é bem visual, né? Tipo, é a imagem que mostra que parece, caralho, isso aí deve fazer mal. É, E aí a outra coisa, né? Os caras pegam no FUD assim, desempenho sexual. Tipo, pro homem, é, exato. público-alvo, assim. Exato. Tem um cara que tem no Twitter, vale a pena seguir, ele é o Sean Baker. Então esse é um dos caras que levanta a bandeira aí da dieta carnívora, tem um livro, e ele é um médico ortopedista. E ele vive colocando todos os atletas que viram veganos, né? Então, um atleta começa a virar vegano, ele vai lá e posta, esse cara aqui virou vegano, time, não sei o quê. Cara, é impressionante como esses caras se machucam. Então, dá um tempinho, o cara começa a ter lesão. É associação, não dá para estabelecer causa, né? Mas, putz, dá uma olhadinha depois no Instagram do Showbaker e vê. É Não, só, sei lá, tem o próprio o Medina. Não sei se, assim, não quero defender ou colocar, mas eu lembro que eu estava acompanhando, de repente o Medina começou a parar de comer carne. Que ele falou que era melhor para a saúde dele, não sei o quê. Cara, um ano depois ele parou de competir, tava com depressão, cheio de problema. Deve ter mais coisa na vida dele. Mas ele parou de competir. E ficou, acho que ano passado, né? Ele não competiu. esse ano ele tá voltando agora É, só. tá voltando agora. E. Não, Tem relação? Não sei, mas cara, eu acho que sim. um dos principais jogadores, eu acho que ele aparece no filme, que é aquele da NBA, que chama Chris Paul. Ele tá sempre meio machucado também, e ele é um dos caras que acha que a dieta vegetariana vegana que deu mais tempo de carreira pra ele. Ele faz a É, relação oposta, ele não vê tipo toda a medicina esportiva, ele pensa, mudei minha alimentação e melhorei. é, E aí ele tá sempre machucado. é impressionante. Mas é cheio disso daí. Você começa a olhar, você vai vendo que aumenta mesmo lesão. Deixa eu te fazer